Temos aqui esse trecho do Salmo 2, um salmo messiânico, um salmo que fala do reinado e do governo de Cristo, mas também um salmo que fala dos outros governos, dos outros governantes. Vemos uma época onde a igreja tem sido excluída das decisões da sociedade, a igreja tem sido colocada de lado, e a fé cristã, que é uma fé pública, tem sido vista como algo que somente tem que ser particular. Na Inglaterra, ano passado, ou retrasado, não lembro, uma pessoa foi abordada pela polícia porque estava orando perante uma clínica de aborto, orando em silêncio. E ela foi abordada porque não poderia orar naquele ambiente, na rua, porque era ilegal. Claro, se ela usasse uma burca, ninguém iria incomodá-la. Se ela estivesse desnuda, em uma passeata na frente de uma catedral, ninguém iria incomodá-la. Mas ela estava fazendo o quê? Orando contra o aborto e pedindo que Deus fechasse aquela clínica de aborto. Temos visto uma confusão sobre o que é Estado laico. Estado laico não é um Estado que não tem Deus. Aliás, se você pegar a nota de dinheiro, se você ainda usa, tem escrito um negocinho lá, que Deus seja louvado. A Constituição brasileira, em seu preâmbulo, diz que a gente vai fazer essas leis com a bênção de Deus. A Constituição americana tem a bênção de Deus. Então a ideia de Estado laico é um Estado que não tem uma igreja oficial, não um Estado sem noção de Deus. As leis devem ser pautadas naquilo que chamamos de revelação natural, aquilo que está impresso no coração humano. É muito comum falar o seguinte: a igreja, as leis cristãs não podem ser colocadas sobre a sociedade. A mesma pessoa que fala isso, que é uma folga semanal do trabalho, que é uma lei cristã. Por quê? Porque isso está implícito no coração humano. Deus colocou leis naturais no coração humano. Deus colocou normas no coração humano que devem ser governadas, que devem gerir o governo dos povos. Por exemplo, você não tem nenhum argumento não religioso contra o incesto. Você não tem nenhum argumento que não seja religioso. Por quê? Porque não pode, porque Deus disse que é pecado, assim como outras formas de relacionamento. Mas o que temos visto? Que tem colocado-se Cristo de lado, e estamos falando como sociedade que vamos governar a sociedade sem Cristo. Isso nunca foi a intenção dos batistas quando falaram Estado laico, de maneira alguma. Nós inventamos esse negócio. A nossa intenção era que ninguém fosse perseguido por sua fé ou falta de fé. Porém, agora temos visto Cristo sendo colocado de lado. Um ateísmo coletivo, e entre os cristãos também. Eu sou cristão na igreja, mas eu sou um cidadão. Então eu vou apoiar todo tipo de lei contrária à fé cristã. E eu devo dizer uma coisa: não é uma decisão sábia isso. Por quê? Porque o Senhor cobrará isso. Os governantes maus, eles são impotentes contra Cristo, mas devemos entender algumas coisas sobre o governo. Não é uma pregação muito comum nas igrejas evangélicas. Geralmente quando fala-se de governo é para defender candidato A ou B, e não é a intenção. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Devemos entender uma coisa, em primeiro lugar, que Deus estabeleceu o governo, não somos anarquistas. Romanos capítulo 13, é bom que haja governo. Romanos 13, do 1 ao 7, é bom que haja governo, é bom que haja governantes. Deus assim estabeleceu. O governo é um espelho daquilo que Deus é. Deus é o governante supremo. Romanos 13 diz o seguinte, versículo 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás o louvor dela, porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. E também, por esta razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre essa mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem deveis tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Ora, o governo ele é ministro de Deus. Ministro é servo. Então, o que o governo é? Um servo de Deus.
ele tem que servir a Deus na administração do bem. Você pensa, mas pastor, eu não votei no atual presidente, então eu não concordo. Quando Paulo escreve isso aqui, Nero estava no governo. E Nero era bem ruim. Era muito ruim. Mas ruim mesmo. E Paulo fala, o governo é servo de Deus para executar e fazer o bem. Agora, nem sempre o governo faz o bem. Assim como Nero não fez, então às vezes, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, o governo se degenera e se torna opressor. Apocalipse capítulo 13, vamos abrir. Vemos aqui como é que é o ideal do governo, Romanos 13. Um governo que pune os maus e louva os bons. Um governo que passa a espada nos maus. Não vou entrar em debate aqui, mas passar a espada nos maus não é fazer carinho, né? Um governo que passa a espada nos maus, né? Ministro e vingador de Deus sobre os maus, que impõe ordem à sociedade. Essa é a função do governo. E ele cobra impostos para isso. Claro que quando Paulo escreveu não tinha em mente a taxa de imposto que temos hoje no Brasil. Mas tudo bem. Para essa é a função do governo. Agora, o governo pode se degenerar como toda instituição humana. E se degenera. Ali em Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, fala de um mau governo. Apocalipse 13, 1 diz o seguinte: eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, um governo totalitário, absoluto. E sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como de um urso, sua boca como de um leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono e grande autoridade. Aí ele vai falar que esse governo, ele perseguiu os santos. É um governo que é blasfemo, um governo autoritário. Então a gente vê aqui 2 quadros de governo no Novo Testamento. O ideal de governo, um governo que busca a fazer a vontade de Deus, que vai errar, mas busca, por exemplo, a Bíblia que eu estou usando, King James, ela foi mandada a fazer essa Bíblia por um rei, que queria que todos tivessem a melhor tradução possível. Um bom exemplo de governo. Porém, há um mau exemplo de governo, que é um governo blasfemo, que persegue a igreja, que odeia os valores cristãos, que se comporta como Deus. E contra este governo, estes governantes, o Salmo 2 fala. Então há 2 tipos de governo e o governo se corrompe. E geralmente é a maioria os governos corrompidos. Ali em 1 Reis 15, verso 26. 1 Reis está antes de 2 Reis, para ajudar os irmãos. Todos vão conhecer, agora conseguir achar. 1 Reis 15, verso 26. Eu vou ler o 25 e o 26. 1 Reis 15, 25 e 26. Diz o seguinte: E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E ele fez o mal à vista do Senhor, e andou no caminho de seu pai e no seu pecado, com o qual fez Israel pecar. Vemos aqui então um rei, e era, se você pegar o livro de Reis, você vai ver uma expressão muito comum: e fez o que era mal à vista do Senhor, e fez o que era mal à vista do Senhor, e fez o que era mal à vista do Senhor, e o Senhor cobrou deles. Então a gente vê aqui que é muito comum. Maus governantes são recorrentes, mas os governantes não devem esquecer que eles não devem ser temidos por ser maus, e sim por serem bons. E nós não devemos temer os governantes, porque eles são impotentes contra o Senhor. E o texto aqui nos apresenta 2 motivos de sua impotência. O primeiro, os sentimentos que eles têm para com Deus. Esses sentimentos os fazem impotentes. E o segundo, o sentimento que Deus tem para com eles. E aqui eu acho que alguns vão se surpreender com os sentimentos que Deus tem em relação aos maus governantes. E vamos verificar no texto. Por que eu não preciso temer? Porque eles são impotentes. Eu não falo de um governo específico, mas de qualquer governo que vá contra Cristo, que vá contra o seu povo. Eu devo lembrar aqui que o muro de Berlim caiu. A União Soviética perseguia a igreja, perseguia os crentes, e foram derrubados. O nazismo caiu, o Império Romano caiu, o Império Otomano caiu, e todo governo contra Cristo cairá, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Dito isso, vamos ao texto. Os seus sentimentos para com Deus, o sentimento dos maus governantes.
Não achemos que os maus governantes são apenas pessoas que não conhecem a Deus e são neutras. Não são. Olha o que diz o texto. Os maus governantes, eles estão enfurecidos contra Deus. O verso 1 de Salmo 2. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Porque os pagãos se irritam, a Asaf traz amotinam, a ideia ali é de se reunir enfurecido. E lá em Atos capítulo 4, vamos abrir, tem a citação desse texto, quando é aplicado no fato que Jesus Cristo foi morto por judeus e romanos, esse texto é citado. E a gente vê ali que amotinar é enfurecer, se reunir em fúria. Os maus governantes se reúnem enfurecidos contra Deus, enfurecidos contra as leis de Deus, enfurecidos contra Cristo. Não são inocentes, não são pessoas ignorantes. Eles trabalham para o seu líder, e o seu líder não é de nenhum partido, o seu líder não é de nenhuma ideologia, o seu líder é o príncipe deste mundo. Ali em Atos 4, versículo 25, diz o seguinte: que pela boca de teu servo Davi dissesse, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Cristo é ungido em grego, Messias é ungido em hebraico. É a mesma coisa. Então o que temos aqui, voltando para o Salmo 2, que os maus governantes estão enfurecidos contra o Senhor. A ideia aqui no hebraico é de uma reunião, um tumulto conspiratório. Eles estão com raiva, eles estão rangendo os dentes contra o Senhor. Então, quando você olhar um mau governante, quando eu falo mau governante, não é um governante que tem uma política econômica que você não concorda, não é isso. É alguém que, de maneira costumaz, toma decisões contrárias ao Senhor, contrárias à lei de Deus. E, de novo, isso não é uma pregação político-partidária, é uma exposição do que sempre houve na terra. Governantes que governam como se Deus não tivesse dado a eles a honra de governar. Eles fazem isso. E eles se reúnem porque eles são enfurecidos contra o Senhor. Uma vez, perguntaram, qual é então, dos milhares de Deus, o Deus correto? O cristão falou, é aquele que você odeia. Porque, veja bem, toda religião é maravilhosa, com exceção de uma, o cristianismo. Todas as religiões devem ser respeitadas, com exceção de uma, o cristianismo. Olha uma coisa muito clara. Vão derrubar o vídeo agora no YouTube. O que diz o cristianismo sobre o casamento homossexual? Que é pecado, só. E quem comete vai para o inferno. Discurso de ódio. O que diz o islamismo sobre o casamento homossexual? Joga do prédio. Não, aí é cultura. Não vamos mexer na cultura deles. Mas na nossa pode? Tudo então é permitido, menos a fé cristã. Se eu falasse para você o seguinte, tal pessoa nasceu com essa deficiência porque pecou muito na vida anterior, então está pagando um karma. Ai, que absurdo. Mas se fosse Chico Xavier falando isso, aí não tem problema. Aí não tem problema. O que a gente vê aqui? Eles têm raiva, não de todos os deuses, mas de raiva de quem? Do Senhor e do seu Cristo. Os maus governantes odeiam a Deus, porque eles são enfurecidos contra Deus, e eles fazem o quê? Maquinações inúteis. E os povos imaginam coisas vãs. Eles imaginam coisas inúteis, porque é inútil. Sempre foi inútil, eles se reúnem para imaginar coisas vãs, idiotas, contra o Senhor e contra o seu Cristo. Não é uma questão, vamos vencer apenas colocando a ideologia correta. Não. É preciso regeneração numa sociedade. Aqueles que se arrependem e creem no Senhor. Se a gente fizesse o seguinte, no carnaval, não façam isso, porque eu não gosto disso. Escola de samba cristã, vamos supor que tem. É pior que tem, né? Aí na escola de samba cristã, tivesse na passarela, Jesus pisando na cabeça de Iemanjá. Como é que ia ser interpretado? Intolerância religiosa. Porém, já teve carnaval, Satanás espetando Jesus. Manifestação cultural livre. Eles se reúnem e imaginam coisas vãs. Como eu vou acabar com o cristianismo?
como eu vou acabar com a fé cristã, como eu vou acabar com os valores judaico-cristão ocidental. E é isso mesmo. Eles se reúnem para isso. Eles imaginam isso. Como eu vou destruir a família? Família composta de homem, mulher, prole. Mas se não há homem, se não há mulher, não há família. Então eu ressignifico a linguagem. Eu ressignifico a linguagem. Para quê? Para que eu possa atacar os valores cristãos. Isso é um comportamento de governantes ruins, maus, mas é vão, porque a lei de Deus está gravada no coração. As pessoas sabem. As pessoas sabem. Elas sabem o que é certo e errado. É inútil. Mas a gente observa aqui o sentimento que eles têm. Eles têm uma maquinação inútil. Agora, eles também se reúnem para o mal, verso 2. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos. Contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui a ideia de se reunir, né? Se irritam, tramam e se reúnem. E qual é o objetivo dessa reunião? O verso 3. Se reúnem contra Cristo e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Olha que coisa interessante. O que ele quer dizer com isso? Eles querem que a lei do Senhor seja rompida. Olha como é que eles enxergam. Aqui não é Deus falando, embora seja Deus falando na Bíblia, é a citação dos maus governantes. Eles se reúnem dizendo. É muito importante quando você lê a Bíblia, tá? Por exemplo, quem já ouviu aqui, ó, todas as coisas me são lícitas. A Bíblia fala que tudo é meio lícito. A Bíblia não fala isso. Isso é Paulo citando os coríntios. Aí ele dá a resposta: porém nem tudo me convém. Paulo fala que os coríntios falam, todas as coisas me são lícitas. Paulo fala: porém nem tudo me convém. A gente tem esse costume: a Bíblia diz. Não é a Bíblia dizendo, é a Bíblia citando alguém dizendo. Aqui é a mesma coisa. O que é que eles falam? Rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Como é que essa sociedade caída, os maus governantes, enxergam a lei de Deus? Como cordas e como ataduras, coisas que aprisionam. A lei de Deus é maravilhosa, é perfeita, é libertadora, mas como os não regenerados veem a lei de Deus? Como uma prisão. E eles querem fazer o que com essa prisão? Querem arrebentar. Rompamos as suas ataduras. Vamos destruir a lei de Deus. Vamos destruir aquilo que a lei de Deus fala. Não vamos ficar presos a essas cordas, a essas correntes. Eles veem a lei de Deus como correntes que aprisionam a sociedade. E tem que ser liberto disso. E a igreja está ocupada demais vivendo as suas vidas. Existe sim uma conspiração, e a Bíblia fala aqui que eles se reúnem juntamente, contra o Senhor e contra o seu ungido. Tenha certeza disso. Existe um alvo. Existe um alvo, o Deus de Israel. Existe um alvo, Jeová. Existe um alvo, seu Cristo. É o alvo que eles têm. Os maus governantes, eles odeiam a lei de Deus e buscam quebrar a lei de Deus. De todas as maneiras, colocam leis contra a lei de Deus. Colocam ordenações contra a lei de Deus. Fazem isso contra a lei de Deus. Por quê? Porque eles estão irritados contra quem? Contra o Deus que deu essas leis. Então, isso é o sentimento que eles têm. Não achem que os maus governantes são neutros. Não são neutros em relação ao Senhor. Eles odeiam o Senhor. Eles querem que o Senhor seja destruído. Mas eles são impotentes. Eu listei aqui coisas terríveis que eles pensam sobre o Senhor, que eles fazem e que eles querem fazer contra o Senhor. E qual é a atitude de Deus quando Deus vê um governo, uma nação que é contrária a Ele? O que Deus faz, será? Será que Deus faz um piquete? Deus faz uma passeata? O que Deus faz quando Deus vê isso? Qual é o sentimento de Deus? Né? O que Deus faz quando Deus olha o Império Romano dizendo o seguinte: você tem que adorar o imperador, e a igreja não, só Jesus é o Senhor, porque César era Senhor? Não, César não é Senhor. Senhor é Jesus. O que tinha que fazer para não ser perseguido? Vai, querido, pega a pedrinha branca ali, ó, e bota em adoração ao imperador. Só isso, não precisa nem ser de verdade, só faz isso. O que a igreja falava? Não. Aí o que Jesus falou para a igreja em Apocalipse? Eu vou dar uma pedrinha branca para cada um de vocês.
Porque vocês não deram pedrinha branca para César. O que Deus olhava o Império Romano, o que Deus fazia? Quando Deus viu a União Soviética, quando Deus viu o Terceiro Reich, quando Deus viu o Império Otomano, quando Deus está vendo esse governo secularizado que existe no Ocidente, um governo sem Deus, o que Deus faz quando vê? Qual é o sentimento que Deus tem? Vamos para o texto. Primeiro, o Senhor zomba deles. Verso 4. Eles estão lá tentando quebrar a lei de Deus, tentando tirar a lei de Deus do coração humano. Verso 4. Aquele que se assenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio. Deus dá uma gargalhada. Ah, mas Deus é assim? Deus tem muito senso de humor. Sabia que Deus já deu hemorroida em pessoas? Está na Bíblia. Pegaram a Arca da Aliança, botaram lá no templo pagão, conquistamos Israel, ganhamos de Javé, e Deus só deixou pegar, porque Deus estava bravo com Israel. É só por isso. Aí botaram, aí primeiro dia a imagem de Dagon caída de joelho, de fronte à arca, caída. Segundo dia a imagem caída, terceiro dia a imagem caída, aí a imagem ficava caindo até se quebrar. Aí Deus deu um bônus para eles. Vamos abrir ali em 1 Samuel 5:6. Então Deus vê isso. Aprovar a lei contra tal coisa. Deus olha isso. Eles tentando romper a lei de Deus, e Deus ri. 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. A gente vê o que Deus fez com toda uma sociedade, uma nação ali, uma região. 1 Samuel 5, 6. Deus tem um senso de humor incrível. 5, 6 diz o seguinte: porém a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu com hemorroidas até Asdod e os seus termos. Está na Bíblia. Uma epidemia de hemorroida na cidade. Por quê? Porque pegaram a Arca da Aliança, botaram no templo pagão, e Deus, eu estou avisando, eu estou derrubando o ídolo, eu estou derrubando, agora é hemorroida. Depois você lê a solução, que é mais engraçada ainda. A solução é mais engraçada ainda que eles tiveram que fazer para solucionar isso. Quando Deus vê uma sociedade ímpia, pagã, Deus não fica, e agora, por mim mesmo, o que eu faço? Deus olha, que idiotas, bestas, eu estou rindo, eu escarneço. Teve um certo rei Senaqueribe e falou para Israel, olha, nenhum Deus livrou vocês, o que vocês acham que o Senhor vai livrar? Aí Deus fala para o profeta, peraí, agora ele mexeu comigo. Eu quero que você despreze, que você zombe do inimigo, que eu vou colocar um anzol na boca dele e vou fazer ele voltar por onde veio, que agora é comigo. A gente acha que Deus é um Deus inútil, um velhinho sentado no céu, que não faz nada. Deus tem um senso de humor maravilhoso. Mas quando ele coloca o senso de humor em prática, coitado daquele que é o alvo do humor dele. A gente observa aqui então, que o que o Senhor faz? O Senhor olha esse governo secular do Ocidente, que colocou Deus de lado, e o Senhor escarnece desse governo. O Senhor escarnece. Eles estão tentando quebrar as cordas da lei de Deus, e a sociedade só piora. Moralmente falando, temos mais tecnologia, vivemos mais, temos uma medicina, graça comum de Deus, mas moralmente falando, só piora. Quer ver uma coisa? Não precisa de casamento é uma bobagem. Cada um se deita com quem quiser. Que coisa linda, maravilhosa. Centenas de milhares e milhares de crianças sem pais. Qual foi o resultado? Foi isso. Aí como remediar isso? Cria o aborto. Quantas mulheres morrem? Aí vem, então vamos fazer o aborto bem sucedido, que é o quê? É numa clínica muito bonita, sempre vai ter um morto, a criança. Sempre vai ter um morto. A criança, sempre vai ter alguém morrer no aborto. Ou é duas, a mulher e a criança, ou é uma, a criança, mas sempre vai ter. A gente dá solução pior em cima de solução pior, em cima de solução pior. Em cima de solução pior. Quer ver? A gente diz para as crianças respeitarem os pais, mas tira o mandamento de honrar pai e mãe. Quem mandou te respeitar? Não sei, sempre foi assim, mas por quê? Não preciso. Só vou te respeitar enquanto tu pagar minhas contas, depois eu não respeito mais. Aí Deus olha, vocês são imbecis.
o Senhor tem eles por escárnio. Olha a sociedade e fala, que sociedade burra. Ah, mas é burra? É, porque Salmo 14 fala, desoneste o tolo, o imbecil no seu coração, não há Deus. Aquela pessoa é muito sábia, só que ela não crê em Deus. Como é que Deus chama uma pessoa que não crê em Deus? De sábia? Qual é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. A sociedade não teme a Deus, ela é sábia? Não. Então Deus, ele ridiculariza, o Senhor os terá por escárnio. E mais, o Senhor, além de zombar deles, o Senhor se ira contra eles. Então lhe falará na sua, verso 5, o que o Senhor tem em relação a uma sociedade que o despreza? Ira. Ai, Deus não ira, Deus não castiga. O dilúvio foi o quê? Rompeu o encanamento do céu e foi sem querer, né? Deus castigou. Sodoma e Gomorra foi o quê? Explodiu a panela de pressão celestial. Não foi. Na sua ira. E os aborrecerá, os turbará, vai atormentar eles no seu desgosto. O Senhor vai atormentar. O Senhor tem atormentado. Ah, o Senhor não tem. Como não? Eu acho interessante isso aqui. Cada coisinha acontecendo no Antigo Testamento, eles atribuíam à mão de Deus. Acontece uma epidemia mundial, na primeira semana todo mundo, porque ele vive, e nunca me comoveu aquilo dali, nunca me comoveu nem um pouco, né? No desespero, você chama todo mundo, né? Porque posso crer numa manhã, a sociedade toda cantando, passou a pandemia. Resultado, as igrejas estão mais vazias. Porque as pessoas agora não têm mais tanto tempo, se acostumaram ao período sem igreja, claro, elas vão ao shopping, aos jogos de futebol, às praias, aos clubes, nada contra essas coisas, mas vão em tudo, menos aonde? Nas igrejas. Então Deus tem avisado a sociedade, Deus tem avisado, né, que Ele está em oposição a essa sociedade. Deus tem avisado, a gente vê o nível de crianças em depressão, o nível de crianças totalmente desequilibradas, as famílias estruturadas. Deus tem avisado, olha o que está acontecendo com vocês sem mim. O que tem ocorrido? Nós estamos tentando achar outras soluções. Mas isso aqui, a gente pode dizer que é a ira do Senhor. Eu acho impressionante de alguns crentes falam, não, o Senhor não faz isso. Porque a chuva é porque aqueceu o planeta, aí dá um monte de desculpa. Aí eu pergunto, a tsunami na Indonésia, início do século 21. Quem provocou um terremoto de 7 pontos numa falha geológica? Quem foi? Foi o Hulk que desceu lá? Quem foi? Ah, mas o Senhor faz isso? Faz. Porque o leão não rugirá sem que haja presa, não haverá calamidade na cidade que o Senhor não tenha ordenado. Amós fala isso, então a gente vê aqui o Senhor fazendo o que na sua ira? Perturbando as nações pagãs, os ímpios, para que eles entendam. E mais, o Senhor também punirá por meio de seu Filho, versos 6 ao 9, aqui é um texto maravilhoso, né? Contudo, apesar deles, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião, a igreja do Senhor. Apesar deles, o meu rei tem reinado, aonde? No santo monte de Sião, a igreja do Senhor. Eu declarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Aqui uma referência à ressurreição de Cristo, onde foi declarado no mundo inteiro que Jesus é o Filho de Deus. Pede-me, e eu te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Aqui é algo maravilhoso. Eu sei que já você escutou o seguinte, no Antigo Testamento, Deus é bravo. No Novo Testamento, Deus é bonzinho. Agora eu pergunto, aqui ele está falando de Jesus. Olha o que Jesus fará. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Uma vara quebrando um vaso de barro, arrebentando. Algo súbito. Pá. O que o texto está dizendo? Que um dia o Senhor vai fazer o quê com os povos da terra? Vai arrebentá-los. O Senhor vai punir os povos por meio de Cristo. Aliás, os povos se rebelaram contra o Senhor e contra seu Cristo. Agora, o Senhor envia seu Cristo para fazer o que com os povos? Puni-los. Isso acontecerá. Olha a misericórdia de Deus.
Deus não precisaria avisar isso. O que Deus faz? Avisa. Eu dei o mundo para o meu filho tem o direito de governar, você tem que governar debaixo do governo do meu filho, porque a terra pertence ao meu filho, até as extremidades da terra pertencem a ele, tudo é dele, é posse dele, e ele vai quebrar vocês. Isso é graça e misericórdia de Deus. Ali em Daniel capítulo 2, versículo 44, vamos abrir. Cristo não é coitadinho contra os maus governantes, eles é que são coitadinhos contra Cristo. Daniel, capítulo 2, aqui tem uma sequência de visão: o Império Babilônico, seguido pelo Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Daniel está dizendo a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Eu sei que você lê o texto e lembra disso, não pela novela da Record, mas porque você lê o texto, né? Eu sei disso. E ali em Daniel 2, 44, fala o seguinte: o que vai acontecer no dia desses impérios, no último Império Romano? E no dia desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino, que nunca será o quê? Destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. O sonho é certo e sua interpretação correta. Isto é, olha, Deus vai pegar o Império Romano e vai destruir por meio da igreja. Não foi o que ocorreu? Foi. O que Deus vai fazer com todos os impérios pagãos contra Cristo? O que Deus fará? Vai destruir. E Deus está avisando: olha, o meu filho vai quebrar vocês. A Bíblia fala que quando Jesus vir, todas as tribos da terra vão fazer o quê? Se lamentar. Não é uma questão se, é quando. Vai acontecer. Então, quando eu olho para essa sociedade ocidental, enfraquecida, fraca, que abandonou Deus, eu só vejo uma coisa: eles vão ser quebrados pelo Senhor. Como? Não sei. Obviamente na vida de Cristo de maneira certa, mas antes o Senhor vai puni-los de alguma forma. Como Deus tem punido? O que a França mais gostava? O que a França mais se orgulhava? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Aquela revolução que matou um monte de gente, que eles tiraram Deus. A França sempre se orgulhou: somos uma nação racional, somos uma nação que não tem essa superstição religiosa. Está virando muçulmana. E não é porque eu acho que Allah é poderoso, é porque eu acho que Deus enviou juiz à França. Assim como Deus enviou os assírios para destruir Israel, os babilônios para destruir Judá, Deus tem enviado pagãos para destruir a Europa que abandonou Deus. Deus tem quebrado eles. O que eles prezam, os europeus, mais? O seu progressismo. O que eles estão perdendo? O seu progressismo. Hoje tem mais praticantes do islamismo na Inglaterra do que batistas. E o movimento moderno se inicia onde? De batistas. Na Inglaterra. Spurgeon pregava dominicalmente para 6 mil pessoas no século XIX. Se juntar todos os batistas da Inglaterra, não sei se dá 6 mil. Não sei se dá. Talvez dentro, não sei, não garanto. Né? Então a gente vê aqui que o Senhor vai punir por meio do Filho. Agora o Senhor agora não vai sair. O Senhor de maneira muito... misericórdia não quer sair, né? O Senhor, de maneira muito benevolente, que é uma palavra que eu nunca uso, né? O Senhor, Ele ainda avisa os governantes, e nos avisa. O verso 10 e 11. Olha o aviso, eu concluo aqui com 2 avisos. Um aos governantes, o outro a todos. Qual é o aviso que o Senhor dá aos governantes? Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Qual é o aviso que Ele dá aos governantes? Sejam sábios,
governem com sabedoria, sejam instruídos. Vocês que julgam a terra, a primeira coisa que vocês têm que fazer é servir ao Senhor, cultuar o Senhor, com temor. Vocês não são deuses, vocês não estão acima do bem e do mal, vocês não determinam o que é certo e errado, vocês não têm essa autoridade, vocês são homens, vocês passarão. Regozijai-vos no Senhor com tremor. E o conselho que ele dá aos reis e a todos: beijai quem? O que diz o verso 12? Isso está no Antigo Testamento. Beijai o filho, para que ele não se o quê? Ire. Quem é o filho? Aparece muitas vezes na Bíblia o filho e ira na mesma frase. Muitas vezes. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve a sua ira se inflamará. Abençoados, ele termina com uma bênção, são todos aqueles que põem a sua confiança nele. E o que a gente observa aqui então? Que os maus governantes são impotentes contra o Senhor e contra seu Cristo. Os seus sentimentos são motivo de riso de Deus, escárnio de Deus. Deus zomba deles. Deus tem um grande senso de humor. Deus zomba mesmo. Quando eu falo zomba, Deus zomba. Deus zomba mesmo, né? Se você pegar as pragas do Egito, cada praga é uma zombaria contra um deus egípcio. É impressionante. O Deus controla o dia, então eu vou ter mais dia. O Deus controla o Nilo, eu vou matar o Nilo. O Deus controla a rã, vou encher de rã. Cada um. Foi isso. Deus está fazendo o quê? Está zombando. Está zombando deles. É o que Deus está fazendo, né? O primogênito é Deus. Eu vou matar os primogênitos então. Matei tudo, Deus. Deus zomba. E o que nós devemos fazer? Primeiro, orar pelos nossos governantes. A Bíblia fala vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeiro ponto, orem pelos governantes, para que eles tenham o conhecimento da salvação e nós tenhamos uma vida sossegada e quieta. A perseguição é fruto da maldade do homem. Deus permite perseguição sobre a igreja, isso purifica a igreja muitas vezes, mas quando não há perseguição, a igreja pode trabalhar mais e fazer mais. Isso é óbvio, né? Então a gente tem que orar para que eles se convertam. Mas um segundo aspecto da oração também, que está no Antigo Testamento, são as orações imprecatórias. Sabe o que é isso? Quando Davi fala: Senhor, quebra os dentes dos teus inimigos. Mas Jesus falou para eu orar pelo meu inimigo. Eu não estou falando do seu inimigo, estou falando do inimigo de Cristo. Os seus inimigos pessoais, você tem que orar para a conversão deles. As pessoas que fazem mal para você, você tem que orar para que eles se convertam. Você tem que dar a outra face. Agora, para os inimigos de Cristo, você ora para que eles se convertam, mas caso não se convertam, você ora para que o Senhor envie juízo, porque eles estão de maneira ilegítima exercendo o governo, porque o governo é pautado debaixo da autoridade de Cristo. Não estou falando que o cara tem que ser crente, não é isso, mas ele tem que saber que acima dele tem quem? Deus. E a pior coisa que tem para um governante é ele achar que não tem ninguém acima dele. A pior coisa que tem para um governante. Então, orem pelo nosso governo, orem pelo nosso presidente, orem pelo nosso governador, pelo prefeito, pelos deputados, senadores, vereadores, que você lembrar, você não vai lembrar disso, eu sei, mas se você lembrar, orem para que eles enxerguem a salvação, mas também orem para que eles sejam cobrados
pela dádiva que Deus deu a eles. São ministros de Deus, são servos de Deus, para a punição do mal, não para a promoção do mal. Dito isso, entenda uma coisa, não fique com medo, porque o Senhor não está com medo. O Senhor está com medo dos maus governantes? O que o Senhor está fazendo agora no céu? Rindo, escarnecendo. E que a gente possa ter a mesma misericórdia do Senhor. Que eles achem a sabedoria e a instrução e beijem o Filho. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.